Olá, amigos. Como eu prometi, hoje vai ter uma história especial. É a história de Allan Kardec. Só que para começar, eu vou relatar para vocês uma crônica de Humberto de Campos, que está no livro Cartas e Crônicas. E o título é Kardec e Napoleão. É óbvio que eu vou falar com as minhas palavras. Eu já li tantas vezes essa crônica que eu, cada vez que leio, me sinto dentro do momento que Humberto de Campos nos relata. Humberto de Campos é perfeito em todos os seus livros. E nesse livro, Cartas e Crônicas, ele assina Irmão X. Não se esqueça que eu já contei a história de Humberto de Campos em vídeo anterior. E o porquê que ele assina Irmão X. Então, em vídeo anterior tá essa história de Humberto de Campos. E ele, para mim, é um dos melhores escritores, porque ele me faz, quando eu estou lendo, é como se um filme passasse na minha cabeça e eu me sentisse dentro deste filme. Ele é perfeito. Então, quando eu falo que a minha paixão é ler Humberto de Campos, eu também estimulo vocês a lerem também, viu? Porque eu vou relatar com as minhas palavras a crônica de Humberto de Campos neste livro Cartas e Crônicas, que está intitulado Kardec e Napoleão. Então tá, vou começar a relatar a crônica dele. Petulância minha, né? Mas, como eu gosto, eu vou tentar passar tudo aquilo que eu li nessa crônica. Diz Humberto de Campos que na mudança do século, em 1799, 31 de dezembro, enquanto todos nós aqui encarnados estamos, olha só, som de maquita, mas tudo bem, né? Faz parte, a gente mora em apartamento, então outros apartamentos estão aí fazendo as suas reformas. Mas isso não me incomoda, ele não atrapalha o meu pensamento, espero que também não incomode vocês. Então vejam bem, então neste dia 31 de dezembro de 1799, em que nós íamos mudar de um século para outro, e estávamos todos nós encarnados, preparando o nosso Réveillon, as nossas festas de passagem de ano, e na época era a passagem do século, era mais importante ainda. Então Humberto de Campos nos relata o seguinte: enquanto nós estávamos aqui no plano terreno preparando as nossas festas de final de ano, na espiritualidade estava tendo festa também. Então ele nos relata um lugar lindo em que muitos espíritos estavam participando. Estes grandes espíritos que participavam desta reunião, neste lugar, na espiritualidade, estavam os grandes Césares, Galileu Galilei, os grandes papas que fizeram história dentro da Igreja Católica, os grandes Césares, os grandes da Grécia, os grandes em todas as situações em que fez o nosso planeta crescer. Michelangelo, muitos espíritos estavam reunidos. Os grandes santos estavam todos nessa reunião. Eu não saberia relatar todos, mas Humberto de Campos relata todos na crônica, viu? Aí diz que há um certo momento nesta reunião, que estão todos reunidos,
esses grandes líderes políticos da ciência, da religião, todos estão reunidos nesta reunião. Aparece num dado momento uma luz do alto que inunda toda a assembleia de espíritos nobres. E uma escada de luz aparece no meio. E dela desce um ser iluminado, com as vestes iluminadas e com um brilho de toda a sua superioridade espiritual. E ele se achega no centro dessa reunião. Nisso, alguns convidados terrenos, porque quando nós dormimos, o nosso corpo se desprende da matéria e nós podemos ser levados a qualquer lugar que queiramos ou que nossos anjos de guarda, os nossos protetores espirituais, nos levam para a espiritualidade. Então, neste momento, entrava nesta reunião alguns seres encarnados que estavam com os seus corpos adormecidos na terra. Na frente deles todos eram vários espíritos encarnados. E se sabia que eram encarnados porque um fio prateado saía deles. Esse fio nada mais é do que o nosso fluido vital, porque nós ainda estamos ligados à nossa matéria. Então era bem claro quem é que estava chegando nessa reunião, que eram espíritos encarnados convidados para essa reunião. E à frente deles vinha o grande imperador, Napoleão Bonaparte. Esse espírito nimbado de luz se chega com carinho para Napoleão Bonaparte e começa a conversar com ele. E fala para ele de todas as suas responsabilidades que ele havia assumido junto à espiritualidade de transformar a região em que ele dominava como uma região de luz, de amor, de compreensão, sem guerras. Uma região tranquila e em paz, todos os homens. Então a tarefa dele era deixar essa região que ele dominava da Europa com muita luz, de paciência, tranquilidade e muita paz. E esse espírito continua falando com ele por muito tempo, até terminar a reunião. Aí, quando a reunião termina, ele abraça Napoleão e leva ele até o seu corpo físico, assim como todos os outros seus companheiros retornam também para o corpo físico. Só que Napoleão, depois que volta ao corpo físico, não se lembra dos seus compromissos assumidos perante a espiritualidade e que foi relembrado por esse espírito iluminado a ele. E quando ele volta ao corpo físico, todos nós sabemos o que aconteceu. Pelo menos quem estudou história, né, sabe o que aconteceu com Napoleão. Ele voltou a fazer guerras, a imperar com o seu domínio de egoísmo, egocentrismo, vaidade, trazendo a turbulência para o mundo de então. E todos nós sabemos qual foi o fim dele. Ele foi isolado na ilha de Santa Helena para ficar longe e não atrapalhar mais. Leiam essa crônica. Ela é muito mais do que isso que eu falei para vocês. Eu até tentei passar para vocês de uma forma que eu lembro da crônica, que eu li e reli muitas vezes. Mas nós vamos hoje contar a história de Allan Kardec. Assim como Napoleão esqueceu de tudo, a espiritualidade não esquece não, viu? De todos nós. Então, em 3 de outubro de 1804, às 19 horas,
na cidade de Lyon, França, na Rua Salle, número 76, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivaio, filho de um renomado e magistrado juiz, Jeanne do Ramel. Eles professavam a fé católica. Os seus avós e seu pai distinguiram-se na advocacia e magistratura. Acreditavam que o jovem Rivaio seguisse os passos do seu pai, do seu avô, da sua família. Mas ele não seguiu, não. Ele, conforme foi crescendo, ele destacou-se em ciência e filosofia. Em 1820, aos 16 anos, ele vai para Yverdon, na Suíça, ser discípulo não somente, mas o aluno, né, de Pestalozzi, que todos nós conhecemos como o pai do povo, porque ele considerava que a educação deveria ser a todos, sem distinção de raça, cor, credo. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, em 1820, aos 16 anos, vai para Yverdon, na Suíça, estudar com Pestalozzi. Ele se deu tão bem na escola, ele se identificou tanto, que muitas vezes, quando Pestalozzi viajava de Yverdon para outras cidades, para abrir outras escolas baseadas em tudo aquilo que ele havia estudado, aprendido na prática, de como educar. Ele deixava Hippolyte Léon Denisard Rivaio no seu lugar para administrar e orientar toda a educação da sua escola em Yverdon, na Suíça. Bem, eu tenho que localizar todos nós neste momento da história. Era século XIX. Foi o momento em que a Revolução Industrial, usando máquinas de produção em série, foram inventadas. A máquina a vapor foi, desculpe estar olhando aqui, mas eu sou muito rigorosa nas pesquisas que eu faço. E essa pesquisa da biografia de Allan Kardec, eu já fiz há umas 2, 3 décadas. Mas eu tenho tudo anotado as datas. Eu acho muito importante todos saberem. Em 1785, bem, eu vou pôr óculos, né? Porque também os olhos já não são mais jovens. Então, em 1769, nós tivemos a máquina a vapor. 1785, desenvolvimento na fiação e tecelagem. Em 1807, nós tivemos o barco a vapor. Em 1814, a locomotiva a carvão. Em 1840, o aço. 1853, começamos a usar o petróleo. As Américas estavam sendo desvinculadas dos seus descobridores e a escravidão estava sendo abolida. É abolido na África o tráfico de escravos, porque quem traficava os escravos eram os próprios habitantes da África. Grandes revoluções estavam acontecendo na Europa, menos na Grã-Bretanha e Rússia. Existiam 2 classes sociais distintas. Era a burguesia, que era a classe proprietária, e os trabalhadores, que vendiam a sua força de trabalho. Nós estamos falando aqui de uma época que já passou, né? Mas que foi muito importante para todos nós, porque foi nesta época que o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivaio viveu. E tem uma coisa num livro escrito, tem algo num livro escrito, no livro Loucuras e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, que ele diz o seguinte: Allan Kardec foi o missionário
escolhido por Jesus para trazer o Consolador prometido, unir a ciência à religião, colocar uma ponte entre a razão e a fé, legando à humanidade essa obra ímpar que é o Espiritismo. Nessa época também era a época dos místicos no campo religioso e os racionais no campo científico. Vamos seguir. Então, o nosso Hippolyte já está estudando aos 16 anos com Pestalozzi. Vou seguir as datas, porque é muito importante eu seguir as datas. Porque eu acho muito importante todos nós sabermos o momento em que estamos vivendo, né, contando essa história. Vejam bem, ele entrou aos 16 anos na escola de Pestalozzi. Aos 18, em 1822, ele bacharelou-se em letras, ciência e doutorou-se em medicina, defendendo brilhantemente a sua tese. Ele era insigne linguista, porque além do francês, que dominava perfeitamente, ele também dominava o alemão, o italiano, o inglês, o espanhol e o holandês. Como nós podemos observar, nós estamos falando de um rapazinho de 18 anos, que não é tão comum assim não, né? Nem nos dias de hoje. Até nos dias de hoje também é muito difícil. Eu sei porque eu tenho jovens na família. Então a gente sabe como é que os jovens são. Ele foi isento do serviço militar. Em 1824, com 20 anos, olha só, 20 anos, ele funda em Paris, na rua Sèvres, número 35, uma escola igual a de Pestalozzi em sociedade com um tio, irmão de sua mãe. Nessa época, seu pai já havia desencarnado. Então, ele morava com a mãe e esse tio. Aos 24 anos, ele iniciou as suas publicações de obras didáticas, começando por Ciência do Magnetismo. Em 1829, de acordo com o método Pestalozzi, para mães de família e mestres, ele publicou o livro Curso Prático e Teórico de Aritmética. Em 1830, ele publicou Gramática Francesa Clássica. O jovem Rivaio era alto de maneiras distintas e frequentava em Paris o meio acadêmico de letras e do ensino. Foi assim que ele conheceu Amélie Gabrielle Boudet, professora de primeira classe, filha única. Não é filha única não, ele tinha um irmão, viu? Eu escrevi aqui filha única, mas não é não. Ela tinha um irmão, de pais ricos. E ela havia escrito 3 livros. Eram livros de poesias, de arte, coisas bem femininas. Mas ela escreveu 3 livros já nessa época. Em 1832, Hippolyte Léon Denisard Rivaio e Amélie casam-se em Paris. Eles não tiveram filhos. Ela era 9 anos mais velha que ele. Uma mulher muito miúda, muito educada, muito simpática e muito feliz. Eu acho que todos os professores são assim, né? Porque convivem com os jovens e os jovens transmitem muita felicidade. Em 1853, o sócio dele, né, e tio, apaixonado por o jogo, leva o sobrinho à ruína, liquidando a escola, que tiveram que fechar a escola. Eu vou contar uma coisa aqui sobre Amélie Gabrielle Boudet, só para a gente pegar e ter uma noção de como que era essa companheira na vida de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. O seu pai era rico e era um tabelionário.
A cidade que ela morava era a 80 quilômetros de Paris, quer dizer, muito pertinho. Essa pequena cidade que ela morava, que me foge agora a memória, o nome da cidade, mas eu até, se vocês me perguntarem nos comentários, eu vou olhar e vou pesquisar e falo para vocês. Essa cidade tinha 1.600 habitantes. 800 morreram na Revolução Francesa. Então não era uma cidade calminha, quietinha. Sabe aquela cidadezinha? Você fala assim, eu quero morrer numa cidade dessa. Não. Era uma cidade com pessoas ativas, dentro do movimento econômico, político. Então era nessa cidade que ela viveu toda a sua vida. E então, ela quando casou com o Hippolyte, ela deixou essa vida de conforto com os pais para ir morar com a sogra e o tio. Então não era uma vida muito simplesinha, não. Ela, além disso, ela ainda dava aula na escola. E vejam bem, esse tio, em 1835, ele leva à bancarrota, né? Hippolyte. Então tudo que ele tem, ele perde nisso daí. Ele deixou pouca coisa, sobrou pouca coisa. Me parece que foram 45 mil francos. Deixa eu ver se eu vejo aqui o valor, eu falo. Mas ele pegou este valor e aplicou com um comerciante que também quebrou e deixou ele zerado. Mas vocês pensam que o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que ele se abateu com a situação? Não. Ele passou a fazer contabilidade de várias firmas e traduções em inglês e espanhol, e conseguia ainda escrever gramáticas aritméticas e livros pedagógicos superiores. Ele preparava os cursos de Levi Álvares, assistidos por alunos de ambos os sexos, no bairro de Saint-Germain. Em 1830 a 1840, ele organizou na sua residência cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia comparada. Não era um simples professor. Ele tinha nele a vontade de ensinar. E para isso ele ofereceu esses cursos gratuitos. Em 1848, ele elaborou o Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Em 1849, ele foi professor no Liceu Polimático, lecionando filosofia, astronomia, química e física. Nós não estamos falando de uma pessoa comum, vocês já estão observando, né, conforme eu vou relatando. E eu continuo olhando as datas, porque as datas são muito importantes. 1854, aos 50 anos, ele ouve falar das mesas girantes, pelo senhor Fortier, que era um magnetizador, que comenta com ele como é que acontecem esses fenômenos. O seu Rivaio era muito racional, ele pondera que isso poderia ser somente jogos de inverno. Porque não sei se vocês sabem, os jogos de inverno eram muito importantes, porque o inverno era muito rigoroso. Aquela brincadeira de criança que todos nós conhecemos, eu pelo menos conheço, de colocar as cadeiras, dançar e a hora que parar a música, sentar. Quem fica para fora das cadeiras sai do jogo. Isso era um dos jogos na época. Então vejam bem, esses jogos de inverno, eles eram feitos para distrair todo mundo. E essas mesas girantes, ele falou com o seu Fortier. Isso deve ser algum jogo de inverno que estão promovendo. Nós estamos já em 1854, quando ele está com 50 anos, né? Mas antes dele, nessa época, o mundo já estava sendo preparado para o que viria com a presença de Hippolyte Léon Denisard Rivaio no nosso mundo.
Olha, em 1826 nasceu um Jackson Davis. Davis era semi-analfabeto, sapateiro, e inicia isso em Nova York, viu? E ele inicia o seu primeiro contato com espíritos em 1844. Então, como vocês veem, na França está acontecendo esses jogos, mas nas Américas também estão acontecendo outros movimentos. Essas obras de Davis são muito importantes. Vocês vão falar, mas quem que é esse? Jackson Davis. Ele escreveu Filosofia Harmônica e já foram editados mais de 40, teve mais de 40 edições nos Estados Unidos. Nisso, ele também publica Princípios da Natureza, em 1847, que ele prevê o aparecimento do espiritismo como doutrina e prática mediúnica. Ele tem um até mais importante, Penetralia, que foi antes de 1856. Ele previu o aparecimento do automóvel, da máquina de escrever e sobre a navegação aérea. Davis realmente, ele recebia Swedenborg, que havia vivido um século antes dele ter nascido, que foi em 1826. Então, como vocês veem, o mundo espiritual trabalha muito mais do que nós mesmos. Nessa época também, nos Estados Unidos, tem um fenômeno que acontece com as irmãs Fox. Eu até posso contar a história delas num outro vídeo, mas eu vou dar uma pincelada agora para vocês. Eram duas irmãs e eles mudaram-se para uma casa e elas começavam a ouvir barulhos. E criança, jovem, adolescente, é tudo, como é que fala? Com a imaginação a mil, né? Aí elas ouviam um barulho, um toque. Aí são os raps, né? Aí eu vi um outro toque. Aí elas sentaram as duas, falaram assim, nossa, esses barulhos na casa tá me incomodando. Vamos conversar com esses barulhos? É bem coisa de adolescente mesmo, né? Aí uma delas resolve falar, olha, se for um toque é sim, se for 2 toques é não. E assim elas começaram a conversar com esse espírito que se comunicava com elas através do rap, desses toques. Mais tarde se descobriu que naquela cidade e naquela casa em que elas moravam, um caixeiro viajante havia morrido, assassinado nesta casa, pelos antigos proprietários, e que para não divulgar e não ficarem com problemas, eles enterraram, ou seja, colocaram ele numa parede e fizeram uma parede em cima. Ele ficou enterrado, aspas, né, na casa. Eu conto essa história em uma outra época para vocês, tá bom? Num outro vídeo. Porque isso não é importante na nossa história de hoje. Deixa eu ver onde seguem as minhas anotações. Em 1855, em maio, ele acompanha o Sr. Fortier, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, à casa da sonâmbula senhora Roger. Durante a visita, ele conhece a senhora Planemaison e o Sr. Partier, que falam sobre os fenômenos de modo tranquilo, numa linguagem calma e destituída de entusiasmo. Era um homem de idade avançada e funcionário público respeitável. Então, o Sr. Hippolyte Léon Denisard Rivail aceitou o convite de participar das reuniões na casa da senhora Planemaison. O Sr. Rivail aparece na reunião, que foi na rua Grande Batelier, número 18, assistindo às primeiras comunicações dos espíritos nesta época.
Ele conheceu também nessa reunião pai e filho que mantinham o senhor Didier. Eles mantinham 50 cadernos em que anotavam tudo o que recebiam de mensagens dos espíritos. Essas reuniões eram muito grotescas. Era uma pedra de ardósia com uma cestinha em cima e com um lápis preso nela. E eles colocavam a mão à mesa, e ficavam mentalizando o que queriam, e de repente essa cestinha começava a se movimentar com o lápis e a escrever. Então, o senhor Didier tinha 50 cadernos com essas anotações das mensagens. E ele ofereceu ao senhor Hipólito se ele queria conhecer, todo esse trabalho que ele havia feito. Olha só. Bem, seguindo as datas, vamos ver. Eu contei a história do livro dos Espíritos, mas foi quando ele começou a ler as mensagens dos Espíritos que ele despertou a vontade de fazer perguntas. E eu não contei uma coisa muito importante quando eu contei a história do livro dos Espíritos, mas vou contar agora. Pouco antes de Hippolyte Léon Denisard Rivaio publicar o Livro dos Espíritos, em 1856 ele recebeu uma mensagem de um amigo dizendo que ele era um amigo de longa data, porque eles haviam sido companheiros como sacerdotes druidas. E que o nome dele então era Allan Kardec. Acho que até comentei num dos vídeos anteriores isso daí para vocês, só relembrando. Então, quando Hippolyte Léon Denisard Rivaio vai editar o primeiro livro que ele codificou. O que é codificar? É reunir num código textos e leis, regulamentos, ação de erigir um sistema coerente de regras. Então, nisso daí ele codifica, ele coloca em ordem tudo. Vocês pensam que ele fazia isso sozinho? Não, não fazia não. O nosso Allan Kardec tinha sua companheira, Amélie. Ela que ajudava ele a colocar em ordem tudo. Por assuntos, e quando ele queria pesquisar, estava ali tudo certinho. Uma grande mulher ao lado de um homem, ela sempre faz ele ser melhor. Pode ter certeza disso. Vamos ver qual data que eu estou parada aqui. 1855, né? Ele acompanhou nas reuniões. Ele conheceu o Sr. Baudin, que convidou para reuniões na casa e aceitou, vindo a participar dessas reuniões semanalmente. E cada vez que ele ia, ele levava perguntas. E assim ele foi montando todinho o seu trabalho de codificador da doutrina espírita. Tanto é que ele dividiu as suas obras pedagógicas, estão assinadas Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Tudo que ele recebeu dos espíritos, todas as informações, ele assina como Allan Kardec, para ter essa divisão bem clara do homem pedagogo e do homem pesquisador. E ele gostava tanto disso que um dia ele fez um comentário. Que quando ele começou a ir nessas reuniões, ele escreveu assim: foi aí que iniciei meus estudos sérios em espiritismo. Sujeitei essa nova ciência, como fazia a tudo, ao método da experimentação. Jamais formulei teorias pré-concebidas e observava acuradamente e comparava tudo aquilo que ele recebia.
Olha, Allan Kardec consultou 10 ou mais médiums para fazer esse trabalho. Mas ele não era médium, ele era um pesquisador, ele era um estudioso. Então ele não era médium, viu? Fique bem claro isso. Ele era um pesquisador e um estudioso. Vamos seguir em frente aqui nas datas. Eu não gosto de perder as datas porque tem muita coisa importante nessas datas. Eu falei para vocês no vídeo anterior a história do Livro dos Espíritos. Em 1858, 1857 foi o Livro dos Espíritos. Em 1858 é fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso em abril. Em janeiro, com recursos próprios, ele criou a Revista Espírita com maior sucesso. Pormenor. Quem financiou todo esse trabalho dele foi Amélie Gabrielle Boudet, porque ela era uma grande empresária. O seu pai já havia falecido e deixou para ela e para a família alguns bens. E a ela foi compartilhado 10 imóveis em que ela mantinha o aluguel e todos os seus recursos financeiros. E ela financiou todo esse trabalho da Revista Espírita em 1858, em janeiro. As reuniões eram feitas na casa do senhor Allan Kardec. Em 1860, ele tem a primeira viagem de divulgação da doutrina espírita em Lyon, a sua terra, em Sens, em Mâcon, em Saint-Étienne. Ele fazia questão de ir nesses lugares e conhecer os seus seguidores da doutrina espírita. E nessas reuniões, ele enfatizava muito bem, enaltecendo o tipo de seguidores do espiritismo, que eram pessoas sérias, isentas de curiosidades quanto a fenômenos, mas muito mais preocupadas em conhecer a doutrina dos espíritos. Vejam bem, eu contei no vídeo anterior a história sobre o Auto de Fé de Barcelona. Só que eu não contei uma coisa muito importante. Existe um processo verbal dessa época que relata como foi executado a queima dos livros aos quais, ao final, foi redigido. Eu estou lendo exatamente como foi redigido o documento. Incalculável multidão enchia os passeios e cobria a esplanada onde ardia a fogueira depois que o fogo consumir 300 volumes de brochuras espíritas. O sacerdote e seus auxiliares retiraram-se, cobertos pelas vaias da multidão e dos inúmeros assistentes que bradavam: "Abaixo a Inquisição!" Acho que eu estava lá, porque toda vez que eu conto isso, eu sinto isso. A vontade de gritar isso. Vamos lá, chega de brincadeira, né? A coisa é séria. Em 1862 são editadas 2 brochuras. A primeira delas é O Espiritismo em sua mais simples expressão. A segunda brochura é a refutação de críticas contra o Espiritismo, sob o ponto de vista da ciência e da religião. Nessa mesma época, ele faz outra viagem de divulgação do Espiritismo a Lyon e Bordeaux. Em 1864, ele edita o Evangelho segundo o Espiritismo, nele contendo as parábolas de Jesus explicadas pelos Espíritos. Já comentei isso com vocês. 1864, setembro. Uma nova viagem. Ele vai à Bélgica, onde verificou o grande número,
centenas de grupos de poucas pessoas e fez o comentário que era preferível vários grupos de estudos da doutrina, onde não havia domínio uns sobre os outros, onde não haviam líderes, né? No tocante a assuntos sérios e continuados, é preferível que se formem grupos íntimos. Isso foi a opinião dele. E eu concordo com Allan Kardec. Quando os grupos são pequenos, nessa união não existem líderes. Esses grupos pequenos conversam entre si como irmãos. Debatem, discutem os assuntos como irmãos. Então, os pequenos grupos são os mais indicados. E eu concordo plenamente. Em 1867, tem uma nova viagem. E todas essas viagens, quem o acompanhava era sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet. Ela o incentivava de todas as formas a seguir o seu trabalho. Tanto é que ela financiou muitos dos trabalhos que ele fez, porque tinha que ter recursos financeiros, e ela tinha. Em 1868, ele publica A Gênese, onde se fala dos milagres, as predições segundo o Espiritismo. Essa obra é a mais importante do ponto de vista da ciência, a Gênese, pois sintetiza os 4 primeiros volumes. Vamos relembrar, que eu já comentei com vocês, mas eu vou relembrar. O Pentateuco Espírita. Nós temos o Livro dos Espíritos, que ele responde para nós. Quem eu sou? Procura no Livro dos Espíritos, você vai descobrir. O que eu sinto? Procura no Livro dos Médiuns. Você vai saber. Vai ter esclarecimentos que você vai amar. Por que eu sofro? Procure no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos nos alertam, nos mostram claramente o porquê do nosso sofrimento. Se você quer saber para onde eu vou, leia O Céu e o Inferno. Se você quer saber de onde eu vim, leia A Gênese. Aliás, nas redes sociais eu vejo muitos movimentos de ufologia. Eu falo, meu Deus, esse pessoal não leu A Gênese. Porque quem lê A Gênese está satisfeito com todas as informações que os espíritos nos deram. Então, estudar e ter conhecimento é melhor do que viajar na maionese, viu? Nessa mesma época, em 1868, quando ele publicou A Gênese, a Sociedade Espírita programa sua mudança para abril, tornando-se Sociedade Anônima, onde Amélie Gabrielle Boudet era responsável, com a finalidade de explorar a livraria, divulgando a Revista Espírita e obras de Allan Kardec, na Rua Lille, número 7. Kardec reúne seus recursos e compra um terreno de 2.666 metros quadrados e contrai um empréstimo de 50 mil francos no Crédit Foncier para construir pequenas casas ajardinadas para idosos, vislumbrando para ele ali também um novo lar. 31 de março de 1869. Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, vítima de um aneurisma, um AVC, né? Desencarna na Rua Santane, 25, Galeria Santane, 59, aos 65 anos de idade. Nesse dia, eles estavam, ele e a esposa, preparando a sua mudança. E ela havia saído para comprar algumas coisas necessárias para o dia, e ele ficou organizando os seus livros para serem levados na mudança. Os seus documentos, os seus papéis, todos para serem levados na mudança. E quando ela chega, o amigo dele já tinha visto ele caído na sala. E quando chegou, a porta da sala estava aberta, ele
se depara com um Hippolyte Léon Denisard Rivaio, morto no meio da sala, por um AVC. Eu sempre comento algumas coisas particulares, né? Vou comentar uma com vocês. Eu tive comprovadamente 16 AVC. Quer dizer, não era a hora de eu ir embora. Quem sabe era a hora para eu estar aqui transmitindo o pouco que eu sei a todos vocês. Na sua lápide, no Père Lachaise, em Paris, tem uma frase. Não é dele não, viu? Ninguém sabe de quem é. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredindo sempre. Tal é a lei. Aí nós voltamos para Humberto de Campos, para uma outra crônica dele. O livro chama-se Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele relata nessa crônica o desencarne de Allan Kardec. Como eu falei, eu não vou ler para vocês, porque eu estou acompanhando aqui a leitura das datas, né? Que são muito importantes, então não vai ter leitura. Mas eu vou contar para vocês essa crônica, mas eu aconselho a leitura. A leitura é muito mais emocionante de ouvir através da minha interpretação da crônica, ou da minha lembrança. Porque Humberto de Campos, ele é muito rico em oferecer para nós, em palavras, uma situação em que a gente viaja e vê tudo acontecendo. Ele diz que quando Allan Kardec desencarnou e desperta no plano espiritual, olha-se para o céu e frases de toda a sua obra estão escritas em luzes. E todas elas iluminadas, essas frases estão quando Allan Kardec desencarna. E uma multidão de espíritos vem recebê-lo. E ele questiona, né? Quem são essas pessoas? Eu não conheço. Aí os amigos espirituais dele falam. São todos aqueles que você tirou da ignorância, trazendo a verdade através da doutrina espírita. Há um tempo atrás, às vezes alguém comenta de um livro chamado Obras Póstumas. Isso foi em 1890 que foi editado. Pierre Lemarie, que foi fiel seguidor de Allan Kardec, ele reúne anotações que Amélie Gabrielle Boudet dá para ele, e ele coloca na primeira parte, contém conceitos e considerações da doutrina espírita. Cursos que deveriam ser administrados, tudo deixado escrito por Allan Kardec. Na segunda parte, conta a história de Allan Kardec, das comunicações, pareceres, relatos e depoimentos de Allan Kardec e de seus contatos com os espíritos. Então, este livro, Obras Póstumas, foi depois do desencarne de Allan Kardec, sim. E foi Pierre Lemarie quem compilou as anotações que Amélie Gabrielle Boudet passou para ele, para ser feito esse livro. É muito importante também. Eu gosto muito dele. Vejam bem. Nós temos que encerrar, né? Porque a história é muito longa. Mas Amaral Ornelas fez um soneto recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte. Eu decorei, viu? Mas eu tenho que dar uma olhadinha para ver se eu não vou esquecer nada. Trouxeste Allan Kardec a longa noite humana. O Cristo em nova luz, revivesse da aurora. E onde esteja serás, eternidade afora. A verdade sublime em que o mundo se irmana.
o teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e serena vitória. Gênio serviste, herói exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória a que te elevas, o nosso preito de amor nos tributos da história. Allan Kardec trouxe uma mensagem para nós que podemos sintetizar numa coisa. Kardec matou a morte. Então nós temos certeza, a morte não existe. A morte deste corpo físico, sim, vai ficar por aí. Mas nós somos eternos. Tudo aquilo que somos vai continuar. Eu espero que tenham gostado. E eu aconselho, leiam Humberto de Campos. Se vocês não leram, quando começar a ler as crônicas de Humberto de Campos e do Irmão X, que é a mesma pessoa, né? Vocês vão ver que a leitura é incrível. Tem um livro em que tem muitas histórias de santos das igrejas e de situações maravilhosas. O livro chama-se Boa Nova. Humberto de Campos ilumina a nossa alma quando nós lemos ele. Então, eu aconselho, leiam Humberto de Campos. Ele traz luz às nossas vidas, nas suas crônicas e nas suas histórias. Um grande abraço, amigos.